Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Texto que nós lemos na semana passada, e nós nos detivemos na primeira parte. Leremos o texto todo novamente, mas eu me dedicarei à segunda parte. Filipenses, capítulo 2. Do 19 ao 30, assim diz-nos a santa palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes e adoeceu. 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Pai soberano, reto juiz, santo é o teu nome, Senhor. Nos prostramos ante o teu trono nesta hora, reconhecendo, ó Deus, tua santidade, reconhecendo a perfeição dos teus atos, reconhecendo os atributos que tens revelado nas obras da criação e, sobretudo, nos escritos sagrados. Reconhecemos que fomos criados para glorificar, para adorar e para exaltá-lo, para que possamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Carecemos da tua instrução, carecemos da obra do Senhor em nós, carecemos que o teu Espírito Santo nesta hora ilumine nosso coração, aprimore, Senhor, nossa mente, aguce nosso entendimento para recebermos da tua palavra, Senhor.
ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Sem a Tua palavra nós andaremos como cegos, tateando, ó Deus, sem rumo, sem saber como viver e para onde seguir. Tu tens as palavras da vida eterna, que essas palavras sejam abrigadas em nossos corações, que produzam transformações, ó Deus, onde quer que elas caiam, que produzam conversão, produzam, ó Deus querido, reconciliação, edificação, instrução na justiça, educação, e que tudo isso venha redundar para o louvor da Tua glória. Fale com a Tua igreja, Senhor, alimente nossas almas. Nossa alma tem fome, nossa alma tem sede de Ti. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. O apóstolo Paulo deixa muito claro para nós, talvez não numa leitura en passant das suas cartas, numa leitura superficial, mas o apóstolo Paulo vive em função do Evangelho. O Evangelho não é só o tema das suas mensagens, mas é o assunto da sua própria vida. Quando ele compartilha alguns dos seus testemunhos, seja das suas fraquezas, seja das vitórias que o Senhor lhe permite experimentar, tudo está permeado pelo Evangelho. Não foi assim no início que eu compreendia. Eu achava que quando ele estava dando recomendações para a igreja, eram apenas práticas de vida cristãs, mas não são apenas práticas de vida cristãs, ou de vidas cristãs. Eram uma demonstração do poder do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios, por exemplo, que eles deveriam se despir do velho homem e se revestir do novo homem, ele está falando do Evangelho, porque o Evangelho é apto e capaz de fazer isto. O Evangelho é a mensagem da salvação e da vida eterna, mas também da vida terrena. É instrução preciosa de um novo céu e uma nova terra, mas enquanto este novo céu e a nova terra não nos estão disponíveis, não plenamente, este Evangelho é eficaz também para este velho céu e para esta velha terra. É por isso que começamos, já lá no capítulo 2, falar de algumas dessas virtudes do Evangelho. E mais propriamente, no texto que nós lemos agora, nós temos o seguinte tema, que começamos a ver na semana passada. Algumas características de uma vida marcada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós fizemos 3 destaques naquela ocasião. A primeira evidência, a primeira marca, que é caracterizada pelo Evangelho, é o altruísmo, pensar além de si mesmo. Vimos isso no versículo 19. Em segundo lugar, segunda marca, uma segunda evidência de que o Evangelho alcançou a pessoa, a sensibilidade, saber reconhecer as virtudes. Vimos isso nos versículos 20 e 22. Terceiro lugar, desprendimento, que significa compartilhar o que é mais caro, e vimos isso no versículo 23. Hoje veremos uma continuação, mais algumas evidências, mais algumas marcas que são caracterizadas pelo Evangelho. Eu vou seguir a sequência da numeração, então é a número 4, integridade. Usando as expressões do próprio versículo 25, quando o apóstolo Paulo faz alusão a Epafrodito. A Timóteo foi nos versículos anteriores. Irmão, cooperador e companheiro. Irmão,
cooperador e companheiro. Nesses versículos são usadas expressões que estão arranjadas numa ordem crescente, numa gradação de importância. Níveis são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo, começando pelo nível mais básico da irmandade, seguindo para um nível de maior responsabilidade e comprometimento, que é o nível da cooperação, chegando ao nível do companheirismo. São virtudes que precisam ser demonstradas na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Talvez a expressão mais comum para expressar o alcance do Evangelho, do poder transformador do Evangelho, seria: o céu é o limite. Neste caso, neste versículo em particular, o limite é o nível do companheirismo. Vou comentar sobre cada um deles. O primeiro deles, irmão. Epafrodito aqui é chamado de irmão por Paulo. Ele quer dizer o que com isso? Quer dizer que eles estão unidos pela mesma fé. Eles não têm o mesmo pai biológico, mas eles têm o mesmo pai na fé. Eles têm a mesma fé. Eles são membros da mesma família espiritual com Deus e com Cristo, tendo Deus como pai. Nós encontramos que esta relação de irmandade entre os dois é um nível mais essencial, básico e exigido de toda a irmandade, ou de toda a cristandade. No início do capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo disse, e nós já passamos por lá algumas semanas atrás. Ele diz lá nos primeiros versículos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É por isso que no versículo 25 ele vai dizer: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão. Essas coisas todas que ele está dizendo que deve haver entre os crentes lá de Filipos, já havia entre ele e Epafrodito. Entranhados afetos de misericórdia, não havia partidarismo entre eles. É por isso que ele é tido como seu irmão. Nós temos o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Redentor, as mesmas leis, a mesma exigência. Temos o mesmo alvo, a mesma meta, o mesmo caminho estreito, a mesma porta apertada. Mas Epafrodito não era só irmão. Eles não estavam unidos apenas pela fé, mas também estavam unidos no trabalho. Que trabalho? No trabalho do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo vem falando aqui. Ele está dizendo que essa igreja precisa viver de modo digno deste Evangelho. E ele exemplifica como que esse modo digno é vivido na relação entre ele e Epafrodito, como vimos na semana passada, na relação entre ele e Timóteo. Esse título de trabalhador do Evangelho, é usado pelo apóstolo Paulo com alguns poucos irmãos. Ele vai usar essa expressão com Apolo, que também é um trabalhador do Evangelho. Ele vai falar em relação a Áquila e a Priscila, ou Priscila e Áquila, Aristarco, Clemente, o João Marcos, o Marcos que escreve o Evangelho, a Onésimo, a Filemon, a Timóteo, a Tito, a Tíquico, são alguns exemplos, e dentre os quais alguns deles eram seus pastores auxiliares.
O Evangelho não só nos torna irmãos na mesma família, já seria para muitos de nós um grande desafio ter esses mesmos sentimentos, ter a mesma fé, ser movidos pelo mesmo Espírito, abrir mão de preceitos pessoais e exigências pessoais ou preferências pessoais e procurar de fato aquilo que nos une no Senhor, aquilo que é preceito divino, aquilo que é bíblico. Nossas opiniões, nossas posições deveriam ser as mesmas, se a fonte for a mesma, se o Senhor que rege é o mesmo. Mas isso é básico demais, apesar de ser já uma grande exigência para nós. O apóstolo Paulo caracteriza o Evangelho, ou o alcance do Evangelho, em transformar também inimigos da cruz, em além de irmãos e familiares, em também trabalhadores. E aí ele usa ainda mais uma outra expressão: companheiro. Não tem nada a ver com ideologia política. Além de irmão, de compartilhar a mesma fé, além de cooperador, de partilharem do mesmo trabalho, da mesma labuta, a Epafrodito é dado o título de companheiro. Significa que ele estava ligado ao apóstolo Paulo na batalha. Ele é um companheiro, abre aspas agora, fala de William Hendrickson, ele é um companheiro de milícia, um companheiro de armas. Um obreiro deve ser também um guerreiro, porque na obra do Evangelho terá que combater muitos inimigos. Então ele não é só meu irmão em Cristo, que participa comigo de alguns momentos religiosos e de culto, e compartilha a mesma fé. O Evangelho o alcançou de tal maneira que ele não conseguiu ficar nesse patamar apenas da irmandade, da nossa coerência de crenças. Ele é alguém que veio também trabalhar na questão do Evangelho. Ele também foi um daqueles que se envolveu comigo, se engajou comigo na mesma missão, na mesma tarefa. E além disso, é aquele que resiste ao meu lado ante as batalhas, as opressões e aos inimigos. O mesmo comentarista apresenta algumas adversidades enfrentada por Paulo nesse período em que Epafrodito se junta com ele. Epafrodito não é aquele que vai embora depois do amém tríplice, é aquele que se engaja em alcançar outros perdidos, e além disso fica com o apóstolo Paulo para receber toda a repercussão das oposições advindas da pregação do Evangelho. Para começo de conversa, ele se torna prisioneiro, ele vai para a penitenciária, ele vai para o calabouço de Roma, para ficar com o apóstolo Paulo, para servi-lo. Ele se fez prisioneiro de uma prisão humana, para poder experimentar com Paulo as mesmas agruras que ele enfrenta. E aí, voltando para o comentarista, diz que alguns dos problemas naqueles dias eram aqueles mestres judaizantes, que foram mencionados hoje pela manhã pelo reverendo Jefferson, quando menciona a carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo era aquele que ia na frente evangelizando, pregando o evangelho verdadeiro, do reto juiz. E após ele vinham aqueles mestres judaizantes tentando perverter o seu ensino, trazendo descredibilização para o apóstolo Paulo, questionando sua autoridade e naturalmente a veracidade do que ele falava. Todo lugar que o apóstolo Paulo passava acontecia isso. Os gregos e romanos, que eram escarnecedores, zombadores, Paulo passava por essas situações aqui onde ele estava. Os adoradores do imperador, os sensualistas, dá uma lição grande falar sobre isso aqui, ou daria uma lição grande falar sobre as prostitutas culturais ou religiosas, em que os cultos eram realizados dessa forma.
e ainda os governadores deste mundo tenebroso. Este tipo de companheira, meus irmãos, esse tipo de companheirismo demonstra um prodigioso empenho, um empenho destacado de energia contra as adversidades, uma inquebrável obediência a Cristo, ao seu chamado e à missão que recebeu. Demonstra uma plena confiança. Ele era meu irmão, ele é meu irmão, meu cooperador e é meu companheiro. É interessante que em outra carta, que nós ainda vamos caminhar nela, se o Senhor permitir, uma outra carta que o apóstolo Paulo escreve também aqui nesse período de prisão, quando ele escreve para um outro companheiro, ele diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. A expressão companheiro sempre vinha associada à ideia de alguém que resiste às lutas do meu lado. Uma outra marca, uma outra evidência, além dessa integridade, nós encontraremos nos versículos 26 a 28, uma outra marca: amor, recebido e concedido. Amor, recebido e concedido. Obrigatoriamente as duas coisas juntas, e nesta ordem. O Evangelho é expressão do amor da parte de Deus, e é recebida pelos eleitos de Deus, para aqueles que foram escolhidos e destinados à salvação. E esses que recebem o amor passam a ser devedores de todos os demais. Nós que recebemos de graça, devemos compartilhar também de graça. Nós vemos esses dois momentos muito claros e muito evidentes. Eis o amor recebido, expresso na compaixão de Deus por Epafrodito e por Paulo, por esses seus servos. No final do versículo 27, porém Deus, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. O versículo vai dizer que Epafrodito adoeceu mortalmente, mas Deus se compadeceu. Não pode passar despercebido para nós que éramos feridos mortalmente. É pior do que isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E assim como Deus se compadeceu desta enfermidade física, Deus se compadeceu da nossa enfermidade espiritual. Isso é também consequência do Evangelho. A boa nova da salvação dá-nos conta de que pecadores miseráveis como nós, fomos todos alcançados pelo amor gracioso de Deus. Um pequeno detalhe, aparentemente um pequeno detalhe, uma enfermidade que foi curada, que passa muitas vezes despercebido para nós. Alguns pedidos de oração que são colocados, que dão-nos conta de preocupação de alguns irmãos ante uma cirurgia, ou alguma enfermidade até mais grave, e alguns resultados nós muitas vezes nem ficamos sabendo. A gente sabe que deu certo, porque a pessoa não morreu, mas a pessoa que pede, que faz o pedido da oração, para que Deus intervenha na sua enfermidade, muitas vezes não volta para dizer que deu tudo certo, e que a pessoa continua bem e continua viva. E quando ela avisa que ficou bem e que está tudo certo, para nós é tão comum, não parece que é a expressão da compaixão de Deus. Nós já estamos acostumados com essas benesses o tempo todo,
que não nos desperta mais como sendo de fato uma demonstração, uma marca, uma evidência de que o Senhor nos ama, é evidência do Evangelho na nossa vida, e portanto eu preciso expressar da mesma forma. Eu sou tão insensível com o amor do Senhor na minha vida, que eu não me sinto devedor daqueles que ainda não o receberam. Então o amor recebido fica demonstrado aí nessa compaixão do Senhor por Paulo e por Timóteo. E o amor agora concedido fica expresso para nós em alguns versículos. Por exemplo, no início do versículo 26, Paulo diz que Epafrodito está com saudade de vós, saudade da igreja. Há um ardente desejo de Epafrodito de ir ver os seus irmãos, um anseio grande, uma ardente expectativa de ir ver os seus irmãos, de estar com eles. O amor que Epafrodito sentia pela igreja proporcionou que um sofrimento. Ele ansiava rever os rostos daqueles familiares na fé, daqueles que realmente se preocupavam com ele. Ele estava enfermo no seu coração. É interessante que nós veremos aqui, nesse mesmo versículo 26, uma outra expressão, angústia. Além da saudade, há angústia. Por quê? Porque além do anseio de querer estar com os irmãos, está um pouco quente, não está? Não dá para melhorar um pouco ali? Eu também estou sentindo um calorzinho bom. Ou então a gente pode ligar aqui, né? Pode deixar, se tiver bom para o pessoal, a gente liga aqui, ó. Esse ardente desejo de Epafrodito estar com os irmãos também lhe proporcionava angústia. Os comentaristas dizem que essa angústia, não há uma tradução muito adequada para ela, mas essa palavra é encontrada, por exemplo, na angústia que Cristo sentia lá naquele momento no cenáculo e no Monte das Oliveiras. Então era uma angústia que Epafrodito sentia, porque ele estava preocupado com a preocupação que a igreja sentia acerca dele. Os irmãos estão preocupados comigo, eles estão sofrendo porque não sabem que eu já melhorei, que eu estou bem. Eles estão sofrendo e eu sofro com o sofrimento deles. Isso é marca, isso evidencia o poder transformador do Evangelho. Se não há ternos afetos de misericórdia, não haverá nenhuma angústia da nossa parte pela preocupação dos nossos irmãos. Nós faremos críticas ofensivas, nós seremos muitas vezes os instrumentos do espinho na carne dos nossos irmãos, e nós racionalizaremos isso. Não é nada demais, não fiz nada demais, expressando assim aquilo que eu já falei na semana passada, sobre a sensibilidade do apóstolo Paulo, demonstrando assim uma insensibilidade da nossa parte. Nós não nos importamos com o sofrimento dos nossos irmãos. Nós queremos andar com aqueles que nos agradam, nós queremos estar perto daqueles que nós concordamos, que não discordam de nós. Angústia por preocupação, com a preocupação que a igreja estivesse com ele. Uma séria angústia de mente e de coração, uma profunda agonia de alma afligia Epafrodito. Epafrodito se angustiava por causa da preocupação com a igreja, e Paulo se entristecia por causa dele. Eu estou mandando ele logo, ele me é útil, eu preciso dele, mas eu estou vendo a agonia, então eu vou pensar nele, não vou pensar em mim, porque estou vendo a angústia profunda que ele está sentindo pela preocupação com vocês. Então eu vou enviá-lo o quanto antes. Timóteo vai na primeira oportunidade, Epafrodito já vai agora. Provavelmente foi quem levou a carta. Nós vemos ainda esse amor concedido no versículo 27, no início do versículo 27, quando Paulo diz que Epafrodito adoeceu mortalmente.
Essa doença não foi simplesmente um vírus, uma picada de um mosquito, alguma coisa estragada que ele comeu. Essa enfermidade, essa doença está relacionada à obra do Senhor, está relacionada à expressão de amor. Se eu recebi o amor do Senhor, eu preciso expressá-lo. O apóstolo Paulo fala palavras como ter sido contagiado e contagiar também. Paulo, quando fala do amor do Senhor, fala que esse amor nos constrange. Só quando nós reconhecemos que de fato somos pecadores, contumazes, miseráveis, o Evangelho que é capaz de fazer isto. Então nós reconheceremos que de fato recebemos aquilo que nós não merecemos. E se recebemos, o mínimo que podemos fazer é compartilhar com os outros. Essa doença dele, que está aí no início do versículo 27, quando Paulo diz, eles já falaram que Timóteo tinha adoecido. Por exemplo, ele termina o verso 26 e diz, porque ouvistes que adoeceu. E aí agora ele reforça, com efeito adoeceu mortalmente. Essa doença estava, como eu disse, relacionada à obra do Senhor que ele desempenhava, e mais especificamente com o carinho com que ele prestava a Paulo. No versículo 30, Paulo vai dizer, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu vou lendo isso, eu vou estudando, eu vou escrevendo, e eu fico muitas vezes confrontado, o quão distante eu estou de demonstrar de fato que o Evangelho me alcançou, de evidenciar marcas do Evangelho de Cristo, que não só me salvou lá na vida eterna, me permitindo crer nesse novo céu e na nova terra, mas enquanto eu não estou usufruindo plenamente do novo céu e da nova terra, quem eu sou nesse velho céu e nessa velha terra? Um comentarista diz o seguinte, abre aspas, este maravilhoso irmão, obreiro e soldado, tinha-se entregue de corpo e alma à tarefa de atender às necessidades de Paulo, de cuidar dos crentes de Roma, de pregar o glorioso Evangelho do Senhor crucificado a todo aquele que o quisesse ouvir, e tudo isso em meio a grandes dificuldades e perigos pessoais, numa cidade cujo povo prestava adoração não a Cristo, mas ao imperador. Isso tudo depois de uma difícil, penosa jornada de Filipos até Roma. Finalizando, ele diz, ele foi perdendo paulatinamente suas forças até chegar às próprias portas da morte. Isso não é coisa tão distante assim de nós, meus irmãos. Não vou mencionar muitos exemplos, apenas um deles, o precursor do Evangelho aqui na nossa região, aquele que primeiro veio pregar o Evangelho aqui, aos primeiros convertidos, dando origem ao presbiterianismo na região, reverendo José Manuel da Conceição, que morreu quando estava de viagem para o Rio de Janeiro, concedeu seu bilhete de passagem para um pedinte, e seguiu a pé para o Rio de Janeiro, aproveitando para anunciar o Evangelho nos vilarejos e nas aldeias que encontrasse, e morreu andando a pé, indo para o Rio de Janeiro, por amor do Evangelho. Se consumiu na obra do Senhor e caiu num canto de uma vala qualquer, no caminho para o Rio de Janeiro. Sexto e último lugar, qual outra característica de uma vida marcada pelo Evangelho de Cristo? Honradez. O meu subtítulo não vai explicar muito, mas é uma deixa para nós. Dignidade devida. Se você tem o texto aberto, você poderia reler comigo, por favor, o versículo 29. Recebei-o
Nós vimos na semana passada, e eu apresentei aqui o esboço, que a segunda marca, ou a segunda característica, seria a sensibilidade do apóstolo Paulo em relação a Timóteo, que significa saber reconhecer as virtudes, saber valorizar os seus irmãos, saber encontrar as virtudes neles, se concentrar nas benesses que o Senhor lhes tem concedido, saber ver aquilo que Deus já fez na vida dos irmãos, por mais difícil que seja. E lá o apóstolo Paulo, na carta, diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está se referindo a Timóteo. Ele não se sente ameaçado pelo sucesso de Timóteo, pela boa repercussão do evangelho de Timóteo. E ele ainda diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. E aqui agora nós encontramos novamente o apóstolo Paulo demonstrando a mesma sensibilidade, só que agora num outro patamar, falando sobre honra, ou sobre honradez. Homens como esse, Paulo se refere a Epafrodito e a tantos outros que demonstrarem as mesmas virtudes, que demonstrarem que também foram alcançados pelo evangelho. Você conhece alguém que foi impactado pelo evangelho dessa forma? Alguém que é irmão em Cristo, que é cooperador no anúncio do evangelho, que é companheiro dos sofrimentos daqueles que zelam pelos interesses do Senhor. Honrem um homem como esses. Paulo diz que Epafrodito e todos que demonstrarem essas mesmas características devem ser muito bem recebidos, com alegria e a devida honra. Homens como esse, que são opostos aos que estão descritos lá no verso 21. No verso 21, para fazer um contraste com Timóteo, Paulo diz que Timóteo cuidava dos interesses da igreja, mas no 21 ele diz: pois todos eles, os outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Esses são o oposto. Esses não devem ser bem recebidos. Esses que procuram seus próprios interesses não devem ser recebidos com alegria e nem com devida honra. Mas homens como esse, como Timóteo, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E aqui o apóstolo Paulo ensina uma matemática que é diferente da matemática do mundo. Ele apresenta uma lei que não é própria desse mundo. É uma lei que é própria apenas daqueles que foram alcançados pelo evangelho. A lei dos integrantes do reino. Paulo diz que a igreja de Filipos tinha uma carência. E a gente pode pensar no primeiro momento de dinheiro. Aquela igreja era pobre. Paulo escreve a 2 Timóteo dizendo sobre a profunda pobreza deles. Mas Paulo não está dizendo que a carência deles era dinheiro. Essa igreja que sofria perseguições e lutas, como algumas que eu aqui descrevi, estavam inseridos no meio de um contexto completamente adverso. A população adorava o imperador, zombavam deles, os perseguiam e etc, etc. Mas Paulo não está dizendo que eles careciam de consolo ou de conforto, ainda que essas coisas todas fossem importantes. Paulo diz que a carência deles era suprir a carência de Paulo. A carência de vocês é me assistir. A carência de vocês é servir. A carência de vocês é estender a mão. A carência de vocês não é receber mais, porque vocês já receberam o suficiente para estenderem a mão. E eu finalizo reforçando qual mais carência essa igreja tinha. E aqui eu vou apresentar o esboço
desde o versículo 19. Eu vou deixar os outros para trás, eu poderia usar o capítulo 2 inteiro, mas não vou fazer. Eu vou resumir apenas do verso 19 em diante. Essa igreja carecia de expressar altruísmo, pensar além de si mesmo. Essa igreja carecia de sensibilidade, de saber reconhecer as virtudes uns dos outros. Essa igreja carecia de desprendimento, compartilhar o que lhe era mais caro. Essa igreja carecia de integridade, de além de serem irmãos, se tornarem cooperadores e companheiros. Nem todos eram como Epafrodito. Essa igreja carecia de demonstrar que recebeu o amor, concedendo esse amor. Essa igreja carecia de honrar, de dar a devida dignidade a homens como Timóteo. Se essa igreja não precisasse dessas coisas, Paulo não as escreveria. Paulo não diria, por exemplo, recebe ele bem, recebe com alegria, recebe com honra, porque todos homens como esse precisam ser tratados dessa forma. Se isso fosse natural naquela igreja, ele não precisaria dizer. Se tudo mais fosse natural nessa igreja, ele não precisaria ensinar. Se eles fossem unidos de alma, tivessem o mesmo amor, pensassem do mesmo modo, não precisariam ser exortados dessa forma. Se eles e se nós estamos sendo exortados dessa forma, é porque com toda certeza nós carecemos de evidenciar muitas marcas do Evangelho de Cristo em nossa vida. Que nosso Evangelho seja de fato o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que ensina-nos que Deus é fogo consumidor, que Ele não terá por inocente o culpado, que Ele se indigna todos os dias, e que a mensagem salvadora de Jesus Cristo, primeiro, é a mensagem de condenação. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido por nós, que além de apresentar-nos a solução do nosso drama, a paz com o reto juiz, que o Evangelho de Jesus Cristo também torne a nossa vida de torta em vida reta, de vida de maledicente a amaldiçoador, em vida de bendizente a abençoador, de vida de insensíveis, de vida de sensíveis, de vida desprendida, de vida íntegra e de vida marcada pelo amor. Que a começar em mim, alcançando todos nós de fato vivamos de modo, como diz o apóstolo Paulo no verso 27 do capítulo 1, e a gente pode encerrar lendo esse versículo, capítulo 1, versículo 27, que é de certa forma um versículo chave para tudo que nós ouvimos nessas últimas semanas. Capítulo 1, versículo 27, vamos juntos. Vivei acima de tudo para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçando aos outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E eu sigo no 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Que essas provas, que essas evidências, que essas marcas sejam encontradas em nós. E como o apóstolo Paulo, ao estar caminhando para o final da carta aos Gálatas, ele diz: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Naturalmente essas marcas eram do caráter de Cristo, e que nós todos possamos também dizer que aquelas marcas de Cristo estão sendo cada dia mais evidenciadas em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que avive a sua obra para a glória do seu nome.